minha querida mulher por excelência, este ano nós estamos vivendo o ano da plenitude. E os versículos que eu queria deixar para você é de Efésios 3, no versículo 14. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com sua gloriosa riqueza Ele vos fortaleça no homem interior com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Oro para que estejais arraigados e edificados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E neste dia eu gostaria de estar falando com você sobre as 4 dimensões do amor. Talvez, se nós perguntássemos ao mergulhador experiente, você conhece o mar? Ele ia falar, claro, com certeza eu conheço o mar. Mas se nós fizéssemos essa mesma pergunta para ele, de uma forma mais reflexiva, você tem certeza mesmo que você conhece o mar, as suas profundezas, os seus mistérios, os animais marinhos sem conta que povoam o mar, desde os pequenos até os grandes, a vegetação que floresce, onde olho humano algum pode ver, as riquezas que povoam as profundezas dos mares, nas regiões mais quentes, nas regiões mais geladas. Daí talvez essa pessoa pensasse e dissesse para nós, não, eu acredito que eu não conheço o mar. E a história por trás destes versículos de Efésios 3, 14 a 19, aonde o apóstolo Paulo, ele está dizendo que ele se colocava de joelho e que ele tomava o nome de toda a família da terra, para que toda a família da terra ganhasse revelação. Essa história por trás desses versículos é a história do amor de Deus para com a humanidade. É a história do amor de Jesus para cada vida que se perde. Ele é aquele bom pastor que deixa 99 ovelhas no aprisco e vai atrás daquela ovelha que se perdeu. O apóstolo Paulo está nos falando aqui que ter a plenitude do Espírito tem tudo a ver com a revelação que nós vamos alcançando do amor de Cristo, do custo que foi para Jesus amar nesta profundidade a nossa vida. Foi um custo muito alto. A partir dessa revelação, nós podemos manifestar deste mesmo amor. Só que este amor, ele é muito grande, ele é muito maior do que a dimensão dos oceanos. Por isso, o profeta Ezequiel, lá em Ezequiel 47, ele fala que nós vamos ganhando essa revelação por dimensões. Ele fala que, a princípio, nós mergulhamos nas águas da revelação como águas que vêm até os nossos artelhos, o nosso calcanhar, e depois nós vamos ganhando uma dimensão maior, água até os nossos joelhos, e depois uma dimensão ainda maior, águas pelos nossos lombos, e depois uma dimensão tão grande que essa revelação chega ao nosso coração. Aí nós conseguimos andar neste amor de Deus, manifestando Ele a toda criatura, levando Ele por todo o mundo. E qual é o valor de uma vida para Jesus? De alguma forma, você deve saber do amor de Deus pela tua vida. Talvez alguém algum dia já te cumprimentou, pegou na tua mão e tenha dito para você, você sabia que Jesus ama muito a sua vida? Talvez você tenha ouvido um ministro do Evangelho falar como é grande o amor que Deus tem pela tua vida. Muitas vezes você já pode ter lido versículos da Bíblia, porque a Bíblia é recheado de versículos que falam do amor de Cristo. E tem um versículo em especial
sensacional que Martim Lutero falou, que era a Bíblia resumida, que é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando fala em João 3,16 que Deus amou de tal maneira, é uma maneira que não tem como se aquilatar, é um amor imensurável, é um amor muito grande. No entanto, a maioria de nós tem muita dificuldade de sentir aquilo que muitas vezes pode compreender na sua mente, mas tem dificuldade de sentir isso. Isso é uma das maiores lutas do ser humano. Parece que o amor de Deus nunca prova. Deus faz, Deus dá. Ele deu a vida dele na cruz do Calvário e Ele continua dando a vida dele por nós a cada segundo. Ele continua morrendo a cada segundo quando nós o rejeitamos, quando nós o ignoramos, quando nós deliberadamente resolvemos não ouvir a Deus, quando nós damos as costas para Ele, quando nós escolhemos o pecado ao invés de escolhermos a Ele. Mas Ele continua nos amando, e Ele continua nos amando com amor incondicional, e nós o tempo todo dizendo: Deus não me ama. A mínima coisa que acontece contrária na nossa vida, nós falamos: não é possível, Deus não ama a minha vida, sabe? Por isso o apóstolo Paulo, ele fala aqui em Efésios 3,14, é por vossa causa, sabe, que eu me coloco de joelhos, é por vossa causa que eu tomo o nome de toda a família. Ele falou: é para vocês ganharem essa revelação, para que vocês, alicerçados em amor, junto com todos os santos, venham conhecer a profundidade, a largura, o comprimento, venham compreender, sabe, a altura do amor de Cristo. Ele falava: por essa causa eu me coloco de joelho, porque eu quero que vocês ganhem essas 4 dimensões do amor, sabe? E a palavra do Senhor nos mostra que esse amor, ele tem profundidade. É um amor que nos encontra aonde nós estamos. É um amor que nos encontra no poço profundo que nós nos encontramos. É um amor que nos encontra na lama que muitas vezes nós temos nos revolvido. É um amor que nos encontra no lixo que muitas vezes nós nos temos encontrado. É um amor que encontra no cemitério, no meio dos túmulos, como a palavra do Senhor fala lá em Marcos 5, que tinha aquele moço que estava nu entre os túmulos, que ele estava tomado por legiões, 6.000 espíritos malignos tomavam conta da vida daquele moço. Diz que aquele moço, ele se cortava com pedras, e nós podemos imaginar o que acontecia com a vida de uma pessoa que se cortava tudo com pedras, que se feria. Quando as pessoas olhavam para ele, ele estava tudo ensanguentado, porque de cada corte daquele vertia sangue. Aquele moço estava nu, aquele moço não tomava banho, aquele moço, ele estava com o cabelo dele todo sujo, uma barba que nunca havia sido cortada, uma barba toda suja. Diz que aquele moço rilhava os dentes, diz que aquele moço espumava no meio daqueles túmulos. Diz que as pessoas tinham tanto medo dele que o evangelista Mateus diz que elas cortavam caminho, não passavam por aquele lugar, porque elas tinham medo de ser atacadas pela vida daquele moço. No entanto, Jesus pagou alto preço. No entanto, ele atravessou o mar revolto, um mar tempestuoso, porque Satanás se levantou naquele mar para impedir Jesus de chegar a Gadara, para impedir Jesus de chegar até onde a vida daquele moço estava. Aquele moço não tinha nome, aquele moço tinha os pensamentos, os sentimentos, toda a vida dele tomada por espíritos imundos. Ele tinha ódio,
ele tinha ira no seu coração, ele estava tomado, diz que ele era violento, diz que ele feria as pessoas. E muitas vezes a gente fica pensando, uma pessoa para eu amar, ela precisa ter qualidades. Uma pessoa para eu amar, ela precisa ter pelo menos 2, 3, 4 qualidades. Uma pessoa para eu amar, ela não pode ter muitas limitações. E muitas vezes a gente não entende, muitas vezes como aquele mergulhador que a princípio falou, eu conheço o oceano, eu conheço os mares, eu sou mergulhador. Muitas vezes a gente pode falar, eu entendo no amor de Cristo, mas quando a gente vê um amor por alguém que era dominado pelo mal, quando a gente vê um amor, amar alguém que não tem qualidades, amar alguém que não pode te dar nada em troca, amar alguém que o inferno tem destruído a vida dessa pessoa, amar uma pessoa que na alma dela só tinha blasfêmias contra Deus, porque a vida dela estava totalmente tomada pelo inimigo. Mas Jesus, ele amou. Jesus, ele nos ama do jeito que nós estamos. Jesus, ele desce as profundezas para tirar a nossa vida. Jesus, ele vai aos tanques de Betesda. Jesus Cristo, ele desce aonde ele tiver que descer, no tremendal de lama mais profundo, porque esse amor de Deus tem profundidade. Mas esse amor de Deus não tem só profundidade. Esse amor de Deus, ele tem largura. Jesus morreu de braços abertos, isso fala de largura. Um Deus que deixou um céu de glória. Muitas vezes nós louvamos a Deus, nós exaltamos a Deus e o nosso louvor é tão limitado, mas ele deixou um céu onde o louvor dos anjos pela vida dele era extraordinário, e ele desceu para o mundo de opressão, e ele se fez homem, e aqui ele foi blasfemado, aqui ele foi cuspido, aqui ele foi ultrajado, aqui só houveram calúnias contra a vida dele. Quanto mais ele tentasse amar, mais ele era caluniado. Ele foi moído na sua carne, ele foi chicoteado. Diz que ele foi tão moído que os órgãos internos dele todos apareciam. Ele foi pregado nas mãos, ele foi pregado nos pés, ele foi traspassado na sua lateral, ele foi coroado em espinhos, e ele morreu de braços abertos, olhando para nós e dizendo, vinde a mim, os que estáis cansados e os que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que eu sou manso, eu sou humilde de coração, e vocês vão achar descanso para as vossas almas, quando vocês aprenderem a amar na mesma dimensão de amor, um amor que tem um custo, um amor que dá vida, um amor que dá outra face, um amor que não se importa de estar sendo moído para amar. Esse amor tem largura, e esse amor, ele também tem altura, porque aquele que morreu, ele ressuscitou, e ele subiu às alturas, ele foi assunto aos céus, ele é o nosso advogado junto ao Pai, que todas as vezes que nós erramos, que nós pedimos perdão, o sangue dele nos purifica de todo pecado, e ele derramou do seu Espírito sobre toda a carne, sobre o servo, sobre a serva, sobre o jovem, sobre o velho. Ele falou, vocês vão ter sonhos, vocês vão profetizar, os jovens vão ter visões. Ele nos assentou juntamente com ele nas regiões celestiais, e ele nos assentou juntamente com ele nas regiões celestiais. Como? Porque ele trouxe o céu para dentro de nós. Quando ele colocou o Espírito Santo dele, o Espírito do céu, o Espírito do Pai, o Espírito do Filho, quando ele colocou o Espírito Santo dentro de nós, ele pôs o céu dentro de nós. E é por isso que nós estamos assentados nas regiões celestiais, porque esse Espírito nos faz ver as alturas de Deus. Esse amor, ele tem altura, mas esse amor tem comprimento, porque quando Jesus, ele salva a vida daquele gadareno, quando Jesus faz com que aquele gadareno voltasse à lucidez, à sensatez, quando ele veste a vida daquele gadareno, não só de roupa, mas de dignidade, sabe? Quando ele faz uma obra tremenda
que aquele moço foi comissionado por Jesus para levar a palavra para o pai dele, para a mãe dele, foi comissionado para levar a palavra para os amigos dele, porque o amor de Deus, ele tem cumprimento, porque Jesus não quer que nenhum se perca. E diz que aquele moço pregava em Decápolis. Decápolis é uma região que se compõe de 10 cidades, e quem sabe esse moço estava junto com 120, no qual foi derramado Pentecostes sobre a vida dele. E quem sabe esse moço não pregou em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até o confim da terra, cumprindo o ídio do Senhor, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, sabe, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar, discipulando, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Esse amor tem cumprimento, é para ir para todos os povos, é para ir para todas as línguas, é para ir para todas as nações. E aquele que espalhava terror, agora ele anuncia boas novas de salvação. Aquele que era mensageiro de morte, agora ele é embaixador dos céus, levando o evangelho a toda criatura. Aquele que rilhava os dentes, que grunhia, que espumava de ódio, de ira, de nervosismo, agora ele tem revelação desse amor de Deus, e ele é cheio de toda a plenitude de Deus. Por quê? Porque ele conheceu as 4 dimensões do amor de Cristo. Esse amor, sabe, que tem largura, esse amor que tem comprimento, esse amor que tem profundidade, esse amor, sabe, de Deus que excede todo entendimento. Ele conheceu deste amor e ele pôde ser um canal extraordinário do amor de Deus, e você pode ser esse canal. Você pode levar esse amor de Deus a toda criatura, sabe, esse amor que tem profundidade, esse amor que tem largura, esse amor que tem altura e esse amor que tem comprimento. Leve desse amor e você vai ser cheio de toda a plenitude de Deus, que é a oração do apóstolo Paulo sobre a sua vida. Por tua causa eu me coloco de joelhos, para que você ganhe a revelação deste amor, junto com todos os santos. Em nome de Cristo Jesus, que Deus te abençoe e te dê uma semana cheia do Espírito Santo de Deus. Amém.